Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo este episódio do nosso IBC, mas eu espero que seja um momento de bênção, de edificação para a sua vida. Agradeço pela sua presença e desejo aqui que esse seja um tempo de edificação para todos nós. Não sei todo o script que o Marcelo segue aqui na introdução, então me atenha a falar essas coisas, tá legal? Então, meu nome é Márcio, para quem não me conhece, privilégio estar aqui com vocês novamente, estudando esse livro do John Stott, Discípulo Radical. Já estamos aí na penúltima semana. Em dezembro nós damos uma pausa, nós voltaremos somente em janeiro com as classes online. E eu estou aqui acompanhado do meu amigo Piero. Piero, obrigado pela sua presença. Opa, eu que agradeço. Bater um papo sobre Stott sempre é maravilhoso. Obrigado Sempre aí pelo edificante, convite. né? Obrigado e vamos juntos nessa. Bom, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o da dependência. Eu até pedi para o Piero colocar na tela, tem a imagem aí do livro, caso seja a primeira aula que alguém esteja acompanhando. Esse é o livro que nós estamos usando, o Discípulo Radical. É um livro bem baratinho, você acha aí na internet pela faixa dos 20, 30 reais. Não é muito caro, bem fininho, bem prático. São aplicações, são, na verdade, 8 atributos que o cristão ele não pode negligenciar, segundo a visão do autor, que é o John Stott. Foi o último livro que ele escreveu antes de falecer, se eu não me engano, em 2014. E hoje nós vamos falar sobre dependência. Nós já falamos sobre o inconformismo, já falamos sobre a semelhança com Cristo, já falamos sobre a maturidade, a simplicidade. Semana passada o Benin nos trouxe uma palavra muito boa sobre o equilíbrio. Então, nessa semana nós falaremos sobre a dependência e encerraremos semana que vem falando sobre a morte. Também é importante nós tratarmos desse assunto. Então, vamos lá. Piero, no século XVII surgiu uma corrente, uma doutrina chamada deísmo. O que defendia o deísmo? É uma corrente filosófica que ela defendia que o Deus criador, à medida que ele criou, à medida que ele fez sua criação e depois ele criou as leis da natureza que regem essa criação, ele se afastou, ele abandonou sua criação, ele deixou a deriva, ele não intervém mais na sua criação. Isso, inclusive, vários filósofos, várias pessoas importantes, políticos, Benjamin Franklin, por exemplo, que fundou os Estados Unidos, ele defendia isso. Tá? Parece que de alguma forma, em 1960, isso, né, foi evoluindo de alguma forma, né, a ponto deles até declararem que, sei lá, a partir dos anos 60 ali não haveria nem a necessidade de Deus, dada a distância que ele tinha. Exatamente, uma vez que ele criou, uma vez que ele não mais intervém na sua criação, ele abandonou, então não tem necessidade de Deus, da atuação de Deus no mundo. E será que é isso que a Bíblia ensina? Categoricamente não, né? Com certeza não, né? Com certeza não, até porque se fosse nesse sentido, a santidade não faria sentido nenhum, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. A criação, ela é distinta de Deus, porém, ela sempre é dele dependente. A criação, ela é distinta de Deus, porém, sempre dele dependente. Isso nós estudamos, até agradeço a sua participação, do Tiniel. Semana passada nós tivemos uma aula sobre a criação na classe de Teologia Sistemática e nós falamos muito sobre isso. Né? John Y. Watt, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, ele disse que o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dele dependentes. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos sempre dependentes dele. Você concorda com essa colocação? Sim, 100%. 100%. Desde o Éden mesmo, da criação do homem, ele já tem essa dependência. Né? Deus vinha toda tarde falar com o ser humano, essa dependência de relacionamento, não de Deus conosco, mas de conosco para com Deus. Né? Então, nós somos seres criados exatamente para esse tipo de relacionamento e dependência, né? De alguma forma. Até porque precisamos comer, eu dependo do alimento ou do sustento que a terra me dá de alguma forma. Né? Então, a cada dia, em cada momento dentro do sistema, eu estou dependente de alguma coisa. Muito bom, muito bom. Ainda dentro do campo da
teologia sistemática, o que nós cremos, né? Nós cremos que o nosso Deus, ele é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Ele é transcendente e imanente. Quais são esses dois conceitos? Esses dois conceitos vêm da filosofia, eles são antagônicos, mas o que diz a transcendência de Deus? Que Deus é infinitamente maior e independente da sua criação. Isso é o conceito de transcendência. Mas, ao mesmo tempo, ele está envolvido com a sua criação, pois ela continuamente existe e depende dele para a sua existência. Isso é imanência, é o Deus pessoal, né? Quando Cristo veio, representando a imanência de Deus, né? O Espírito Santo representa a imanência de Deus, ou seja, o Deus pessoal que está conosco e ele se envolve com a sua criação. Isso é imanência. Nós temos vários textos bíblicos que mostram esses dois conceitos, apesar do nome um pouquinho complexo, mas dá um pouquinho mais de exemplo na prática do que nós estamos falando. Então, por exemplo, Deuteronômio 4:39. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Outro texto, Jó 12:10. Em sua mão está a vida de cada criatura, olha só, e o fôlego de toda a humanidade. Jeremias 23, 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Também não sou um Deus de longe? Poderá alguém se esconder sem que o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Os próprios apóstolos, na sua pregação, eles tinham muito claro também esse conceito, né? Por exemplo, nós vemos ali a pregação em Atos 17, versículos 25 a 28, falando que Jesus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, pois ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos, dependemos dele totalmente para existirmos. Outro texto também, Efésios 4:6, palavras do apóstolo Paulo: um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ao mesmo tempo, está sobre todos, por meio de todos e em todos. E o último texto que eu queria compartilhar, Pedro, é um salmo. Vamos ver, vou dar uma chance para você. A gente não ensaiou isso aqui, né? Vamos na raça. Mas ele é um salmo que ele é conhecido como a coroa de todos os salmos, porque realmente é uma poesia muito lindo e traz claramente esses conceitos de transcendência e imanência de Deus, que fala que onde que eu posso me esconder? Onde eu posso me esconder do seu Espírito? Em todo lugar que eu for, lá tu estás. E ele termina, então, se rendendo, falando: Senhor, som do meu coração, né? O Senhor conhece todos os caminhos, vê o que há em mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, transforma-me, para que eu viva de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Que salmo que é esse, Pedro? Ah, boa pergunta. Eu passo para os universitários. Salmo 139. Então, muito belo, muito conhecido. Foi uma das primeiras melodias, um coral que eu aprendi aqui, foi cantando esse salmo. Então, ele realmente assim, é muito bonito, né? E concordo que é uma das poesias mais bonitas, se não a mais bonita que nós temos ali na Bíblia. É engraçado que Salmos, de alguma forma, né, em maneira geral, ele traz essa característica de dependência, né? A gente vê o coração quebrantado ali, dependente literalmente, né, do poder do Espírito Santo, ali da transformação do Espírito Santo. A gente vê também, por exemplo, naquela passagem, aí já não mais em Salmos, mas os Evangelhos, quando o próprio Cristo, né, que se fez homem ali naquele momento, responde a Satanás quando ele é tentado, né, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus, ou seja, demonstrando ali que ele mesmo sendo Deus era dependente da palavra do Pai ali para que ele pudesse seguir e vencer qualquer situação. Perfeito, muito bom. O próprio texto do Pai Nosso, Piero, nós temos ali 6 petições, né, John Stott diz, sendo que 3 delas expressam a nossa dependência pela graça de Deus. Olha só como começa o texto. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus Cristo falando, louvando, adorando essa glória, trazendo, né, mais próximo dele
a, a glória de Deus, revelando a glória de Deus, né? O teu nome, o teu reino, a tua vontade. E depois, qual que é a segunda etapa da oração? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos livra-nos do mal. do mal. Ou seja, dá-nos o pão, perdoa nossos pecados, nossas dívidas, e livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Então, são 3 expressões que mostram, né, a nossa dependência pela graça divina. Isso é maravilhoso. É interessantíssimo, porque se a gente parar para pensar, até da forma como, sei lá, empresarialmente a gente tem vivido esses últimos tempos, sei lá, com o boom dos coaches ali, você pode, você faz, você isso, você aquilo, você pode ter a falsa impressão de que quem conquista é você, quem faz é você e tal. Mas a gente se esquece de que a gente faz por meio de quem, né? Então, por meio de Deus. Se eu utilizo da minha inteligência, da minha saúde, da minha força, isso de alguma forma foi proveniente de Deus para a minha vida. Então, eu sou dependente disso, independente de qualquer coisa. Eu posso ser o must, sou o cara, sei lá, o melhor dos melhores naquilo que eu faço. Mesmo assim, Deus é muito maior e se não fosse Ele permitir isso, eu não poderia fazer, né? Exatamente. Perfeito. Muito bom. E algo muito importante aqui que o John Stott coloca, Pera, é que Deus ele usa essa situação de dependência para que essas experiências possam causar em nós um profundo amadurecimento. Então, aquelas situações, principalmente quando nós passamos por uma época de provação, né, é que realmente nós vemos que nós não temos condições nenhuma de resolver nossos problemas, né? Então, às vezes um fator externo, algo que foge totalmente do nosso controle e realmente nós nos deparamos com essa situação de que eu sozinho não consigo nada, né? São justamente nessas situações, né, que Deus mostra então que nós dependemos dele e essas situações elas causam um profundo amadurecimento em nossas vidas. Um texto para corroborar isso que eu tenho falado está ali em Tiago, um texto bem conhecido, logo no primeiro capítulo, Tiago 1, versículo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberadamente, livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Olha só que texto que diz, né, que essas provações vão produzir a perseverança, e essa perseverança é que nos traz a maturidade que nós falamos há pouco. Você concorda com isso? Queria colocar Sim. alguma coisa? É interessantíssimo. Interessantíssimo. Tem até, a gente estava comentando um pouco antes de começar, se a gente pensar em Provérbios 17, que fala que em todo tempo um amigo, no dia mau nasce o irmão. Então, não que seja obrigatório, mas se não fosse os tempos difíceis, a gente não conheceríamos os nossos verdadeiros irmãos, que não necessariamente são aqueles da nossa família, que estão ali, né, 100% ao nosso lado, mas exatamente no dia da necessidade, no dia ruim, é que você entende exatamente quem Deus levantou para te ajudar, para estar próximo de você. Às vezes são pessoas que estão distantes, vamos dizer assim, né, fisicamente, mas que naquele momento em específico tem um tamanho gigante para a sua vida, né? Eu vejo isso porque no momento, por exemplo, caso que aconteceu pessoalmente, no momento do falecimento da minha cunhada, foi um momento muito difícil assim, né, para minha família e tudo mais. E tinham pessoas ali que nem eram pessoas tão próximas, mas que naquele momento, naquela situação, estavam ali e tiveram a sensibilidade, e eu acredito que essa sensibilidade por meio do Espírito Santo, para nos consolar, para nos ajudar. Às vezes, no momento, não foi o caso da minha cunhada, em outras situações, mas no momento da batida num carro, por exemplo, em que você vê no meio do nada, sem saber exatamente o que fazer, mas que parece que Deus levanta anjos ali, né, em forma de pessoas, modo de dizer, obviamente, mas para te ajudar, para trazer esse alento, e ali você consegue perceber realmente a mão do Senhor ali agindo na sua vida. Tudo isso, de alguma forma, te trazendo
amadurecimento, te trazendo, te fazendo perceber que Deus realmente está ali, independente de qualquer lugar onde Amém. você estiver. Né? Com certeza. Muito bom, Pedro. Continuando aqui, né, o Stott, ele traz até um exemplo pessoal, né, de algo que aconteceu com ele. Esse livro, como nós falamos, ele já escreveu no final da sua vida, ele já era uma pessoa bem idosa, e ele relata, né, que alguns anos antes dele escrever esse livro, ele estava se preparando para pregar numa igreja e tinha algumas roupas sujas lá que ele foi deixar num canto, e com isso ele escorregou, bateu e fraturou a bacia. Né? Então, ou seja, ele estava pronto para sair, para pregar, e às pressas ele teve que, mesmo ali sem conseguir levantar, né, apertar o botão de emergência. Isso acionou um amigo muito próximo que foi lá socorrer, e esse amigo foi, pegou todo o esboço do sermão dele e foi pregar na igreja no lugar dele. Né? Uma situação, e que não foi somente naquele momento. Né? Imagina para uma pessoa de idade quebrar a bacia, enfim, imagina todo o cuidado necessário, quanto tempo que ele não levou para poder se recuperar. Né? E ele mostra todo esse processo. Imagina, né? Nós temos essa visão do britânico, o europeu em geral, né? Aquela pessoa fria, sensata, né? Que não deixa transparecer as emoções. E principalmente ele sempre falou que sempre foi uma pessoa muito controlada nesse sentido, né? Mas que em um determinado momento ele não aguentou e ele se viu derramando lágrimas, chorando. Né? É diferente do brasileiro, né? Que é aquela coisa mais passional, né? Uhum. O brasileiro vê a propaganda de margarina e já começa a chorar, né? Eu choro assistindo o Globo Esporte. Exatamente. Você vê uma homenagem a algum ex-atleta ou algum artista, alguma coisa, você já fica emocionado, né? Já faz parte da cultura do brasileiro. Mas eu me coloco no lugar dele, né? Coloco isso através da empatia, para imaginar realmente essa situação, né? De você se ver ali no final da vida, né? Sem condições alguma de se levantar, que é o básico que a gente faz toda manhã, né? Nós, com 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, fazemos perfeitamente, não dependemos de ninguém. E isso causa toda uma série de impactos, ele servindo a Deus, impedido de servir a Deus, fazendo o que mais gostava, que era pregar, e aquilo trazendo uma série de consequências na vida dele, ele ao ponto ali de ficar numa situação depressiva, né? Expressar sua frustração através do choro. Né? Mas interessante que, mesmo diante da situação, intrinsecamente ele deixa claro de que aquilo trouxe amadurecimento para a vida dele, de reconhecer de que a obra de Deus não dependia dele, de que Exato. naquele mesmo momento, né, dado a ajuda do seu amigo, ele trouxe ali um sermão que viria ajudá-lo mais para frente, inclusive, né, daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele ministrou, ou seja, a obra de Deus não é dependente de nós, mas nós temos o privilégio de participar dessa obra de alguma forma, e Deus vai nos levantando para fazer a obra dele nesse lugar. Né? Com certeza, com certeza. E na hora que o choro vem, né? Será que isso é algo humano, isso é um sinal de fraqueza? E ele fala que não. Né? Nós vemos, por exemplo, Jesus Cristo, que é o nosso referencial, em duas situações, a Bíblia diz que Jesus chorou. A primeira, quando ele se aproximou e viu toda a situação pecaminosa da cidade de Jerusalém, Jesus não se contém e chora. A gente não sabe se foi assim, uma lágrima que escorreu ou se ele chorou de soluçar, mas a Bíblia é muito clara em dizer que ele chorou. Né? E outra situação também na morte de Lázaro. Na hora que ele vê Lázaro, ele não se contém também. O Lázaro, um amigo dele, né? Ele também chora. Então, são situações que mostram que Jesus Cristo era humano. Né? E que isso também não é um sinal de fraqueza. Que nós, em determinados momentos, não teremos o que fazer a não ser chorar. Né? Sim, se eu não me engano, é no próprio livro de Salmos que diz que é melhor estar numa casa enlutada do que em uma casa em festa. Que parece um contrassenso, né? Porque, melhor estar num lugar onde a tristeza, de alguma forma, está imperando do que no lugar em festa. Sim, porque é nesse lugar de tristeza, naquele momento, naquele período, em que você vai fazer as suas ponderações mais profundas, né? Que você vai analisar mais profundamente. Parece que no momento do luto é um momento em que você faz um diagnóstico, né, de toda a sua vida, de todo o seu caminho até ali, né, dos momentos bons, momentos ruins, e aquilo te traz uma
por conta da racionalidade, vamos dizer assim, daquele momento triste, te traz uma análise profunda daquilo que você viveu até então. E isso, por mais que pareça ruim, na verdade é muito bom, porque te traz um nível de autoconhecimento, te traz a flor da pele ali, a dependência do Senhor, de que realmente a gente está aqui no momento de passagem e por isso a gente tem que ver a cada dia a santidade do Senhor, buscando isso diante de Deus, porque é só Ele que tem esse controle sobre a vida, sobre nós. Né? Exatamente. Muito bom. Excelente. E complementando isso que você falou, nós vemos que na Bíblia vários personagens, várias pessoas que foram usadas por Deus, elas passaram por momentos depressivos ali, né? Hoje nós entendemos como depressão, uma crise de ansiedade, mas na época eles não entendiam dessa maneira. Mas você lendo esses relatos, você vendo esses relatos, você claramente vê que são sinais, sintomas de depressão, sintomas de crise de ansiedade, enfim, de explosão, de ira. Você vê até na passagem de Davi, por exemplo, na caverna de Adulão, por exemplo, ou situações após, como fala, quando ele teve um encontro com Natã, e Natã de alguma forma expõe o pecado dele, e ele o confronta, e ali Davi cai o seu semblante e fala, poxa, o que aconteceu, o que eu fiz, né? Que é um momento de tristeza profunda também, de que ele reconheceu o pecado dele de alguma forma, né? E a dependência que ele tinha do Senhor. Exato. Tem um livro que eu li há uns 2 anos atrás, bem na época da pandemia, né? E assim, a questão emocional estava muito aflorada, né? E foi um problema, com certeza foi para você, foi para mim, várias famílias, e foi um livro que me fez muito bem, né? Que é um livro do Wilson Porte, chamado Depressão e Graça. Depois a gente coloca no link aqui nos comentários, né, para as pessoas terem acesso também. Um livro da Fiel, muito bom, ele não é tão longo, mas assim, me ajudou muito, né? Depressão e Graça, do Wilson Porte. E lá ele relata, assim, por exemplo, você falou de Davi, mas nós temos o caso, por exemplo, de Caim também, né? Quando ele vai e mata seu irmão, o semblante dele cai. A Bíblia fala que o semblante dele caiu também, né? Jó, após a perda dos seus filhos, né, de todos os seus bens. José, quando ele ouve que Judá, né, o mesmo irmão que o vendeu, ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim, ele não aguenta, ele se descontrola, ele começa a chorar, ao ponto de todo o Egito ouvir, né? Moisés, Asaf, frustrado, né, por ver o sucesso dos ímpios e o aparentemente não sucesso dele. O próprio rei Davi, você já comentou, né? Salomão, né, que mesmo tendo desfrutado de todas as coisas, tinha aquele sentimento de vazio, de que faltava alguma coisa. Elias, Jonas, na sua explosão de ira, e o próprio Jesus Cristo, né? Até o texto de Lucas 22, 44, 45, né, fala que ele transpirava gotas de sangue. Até isso é um fenômeno que a ciência explica, chama hematidrose, né? Que você consegue, assim, você passa por um estresse tão profundo a ponto de transpirar, ou de você expelir sangue, né, ao invés de suor. Então, são vários exemplos que mostram que esse processo de tristeza, depressão, apesar de ele não, assim, de aparentemente ser mal, pelo contrário, né, ele faz parte do nosso processo e muitas vezes mostra a nossa fraqueza, e Deus usa essas situações também para nos trazer amadurecimento e trazer crescimento, né, para que possamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus Cristo. O John Desculpa ter te cortado, mas eu estava tentando lembrar aqui, até fui procurar, porque tem um livro do Philip Yancey também, que ele fala um pouco sobre a dependência e também do sofrimento. Se eu não me engano, Onde Está Deus Quando Chega a Dor? É um desses livros. E tem um outro que é A Pergunta que Não Quer Calar, que ele fala exatamente sobre esse momento de sofrimento, de dor, de choro, né? E ele trabalha muito essa ideia da dependência, que independente de termos as respostas ou não, nós vivemos debaixo dessa dependência do Senhor, que conhece tudo e sabe exatamente, de alguma forma, tudo aquilo que vai acontecer. Então, é onde nós temos que colocar a nossa esperança, né? Não nas situações terrenas, não na minha conta bancária, não naquilo que
humanamente me traga conforto, mas na verdade o nosso conforto está diante do Senhor, diante dessa dependência. Amém. Amém. O John Stott, ele tinha um amigo, na verdade foi essa pessoa que o levou, que apresentou o evangelho para ele, né? E ele conviveu, e uma das frases que ele tinha para falar sobre esse processo, né, de dependência, o nome do teólogo era E.J.H. Nash. É um nome um pouco diferente, né? Mas era conhecido popularmente como Bash. Né? Então, o que o Bash disse? Né? A humilhação é o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança. Então, vou ler de novo. A humilhação é o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança. Trazendo para o português um pouco mais moderno, né? E que ele diz aqui que não tem como você passar por uma situação de provação, de humilhação, e você continuar assim com o seu orgulho exacerbado, né? Tendo como prioridade ainda seu orgulho, porque isso te traz quebrantamento e, consequentemente, crescimento, né? Então, é uma forma que Deus utiliza para nos trazer essa maturidade e, mais uma vez, mostrar que nós dependemos dele em todas as esferas, todas as áreas da nossa vida. É interessante isso que você falou, porque se a gente pensar no casamento, o casamento é um exercício de dependência, Sim, literalmente, seja de mim para minha esposa para mim, ou do casal para com o Senhor. Então essa tríplice aliança ali funcionando é um exercício de dependência mútua em todos os momentos, né? exato, exatamente. O Stott, ele tinha outro amigo também, chama Michael Ramsey. Ele também é um teólogo anglicano, né? E ele, em uma pregação, na verdade, uma palavra, né, para seminaristas que estavam se formando, né? E ele deu ali 5 conselhos, né, para caso você passe por uma situação de humilhação, né, que essa dependência ela seja exposta, como é que você deve agir? Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, com frequência. Ele fala, né, que a gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. Toda vez que nós fazemos esse exercício de parar, agradecer por todas as coisas que Deus nos deu, nós não deixamos que o orgulho, né, que essa vaidade tome conta do nosso coração. Essa é uma forma que o Espírito trabalha em nossas vidas, né? Sim. Segundo, confessar os pecados, né, sempre o autoexame, né? Muitas vezes, nós falamos isso até na última reunião do PG que nós tivemos, né? A gente falando sobre mundanismo, né, que é tudo aquilo que, assim, sempre que nós fazemos algo, nós fazemos para a glória de Deus, tudo aquilo que nos afasta desse propósito, nós tratamos como mundanismo, perdão. E uma das pessoas perguntou, né, mas como é que eu sei se realmente eu estou louvando a Deus ou se eu não estou alimentando o meu orgulho? E a minha resposta foi, você tem o Espírito Santo dentro de você. De alguma forma, o Espírito Santo vai te incomodar. Então, é sua obrigação se encher desse Espírito, né? Seja lendo a Bíblia, seja tendo conversas amigáveis. Muitas vezes você sozinho não vai conseguir enxergar, mas Deus vai levantar um irmão para chegar a você e falar, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal. Então, muitas vezes, esse exercício nós precisamos fazer, né? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que realmente estou fazendo tudo para a honra e para a glória de Deus? Né? E fazer esses autoexames. E sempre pedir perdão, né? Pedir pelos pecados, pelas falhas, para que a gente possa continuar crescendo, né? Então, esse é o segundo conselho, né? Confessar os pecados, né? Sempre fazer esse autoexame, essa verificação. É engraçado esse ponto que você falou, até pensando na época da pandemia mesmo, né? Eu sei que, obviamente, muitas pessoas passaram por situações muito complicadas, algumas outras passaram por situações médias, né? No meu caso, o fato de ter que ir trabalhar em casa, o que para algumas pessoas foi super complicado, para mim foi super legal, foi super bom. Por quê? E aí explico por que eu estou falando isso. Porque trabalhando em casa, eu tive um contato com a minha esposa, e aí o contato que eu digo em questões de trabalho mesmo, né? Muito maior. Então,
para mim foi muito bom porque o meu crivo não era o meu amigo do lado, não era o meu chefe, não era a outra área ao qual eu estava prestando serviço e que muitas vezes, quer assim, quer não, tem um interesse e acaba te dando elogios interesseiros. Não sempre, né? Mas em algumas vezes. Trabalhando com a minha esposa em casa, muitas vezes ela, ouvindo ali uma reunião ou outra, chegava ali naquele momento de vale, o momento do café, sentava do meu lado e falava assim, ó, acho que você passou um pouco do prumo. Ó, talvez você, será que você não está se sentindo demais aí nessa situação? Ou seja, ela é uma grande bênção porque ela é o meu prumo. E isso Uhum. me ajudou muito mesmo. Ou seja, o meu crescimento profissional, em termos de rapidez mesmo, né, de um tempo para uma promoção, alguma coisa, foi muito mais rápido com ela ali sendo o meu crivo todos os dias. Então aproveito e agradeço a ela, hein? Agradeço ao Senhor pela vida dela, porque esse crivo é muito importante. Né? Uhum. Com certeza. Muito bom. Nós falamos então sobre a gratidão, nós falamos sobre o autoexame, né? O terceiro ponto que ele recomenda aqui, esteja pronto para aceitar humilhações. Isso talvez seja o mais difícil, né? Sim, sim. Ainda mais por conta da nossa natureza, né? Orgulhosa. 100% eu acho que é um dos mais difíceis, vamos dizer assim. Mas Uhum. é o que mais nos traz maturidade. Com certeza. E você até comentou um tempo atrás, né, sobre os Salmos, né? Os Salmos nos traz muitas lições de como nós devemos nos relacionar com Deus, né, como Deus se relaciona conosco, né, em toda qualquer situação, né? E muitas vezes nós vemos Salmos em que as coisas estão caminhando tudo bem. Por exemplo, Salmo 23, né? Não é nenhum momento ali em que o Davi está passando por um momento de dificuldade. Mas ele começa falando da dependência do Senhor, o meu pastor, nada me faltará. E depois o que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, ou seja, em algum momento ele sabe, vai chegar a situação difícil, vai chegar a humilhação, vai chegar a dificuldade, vai chegar a provação. Mas nesse momento eu preciso estar pronto. Não é depender das minhas forças, né? Mas é ter, assim, exercitar essa dependência de Deus, sabendo que quando chegar um momento difícil, eu preciso confiar que Ele vai estar comigo e Ele vai atravessar junto comigo até que as coisas estejam bem novamente. Exato. O que exemplifica também muito bem esse movimento é o livro de Eclesiastes. Ele também é um livro onde ele demonstra ali né, a qualidade da humilhação na vida do ser humano de alguma forma, né? Demonstrando exatamente essa dependência 100% de Deus. Né? De alguma forma, todos os caminhos que a gente toma é, é, de alguma forma te levam a Deus, né? E te levam a essa, de alguma forma, a reconhecer essa dependência. E para você reconhecer essa dependência é um movimento de humilhação de alguma forma, né? Uhum, com certeza. Muito bom, Pedro. Continuando aqui, nós falamos então sobre a gratidão, sobre confessar os pecados, sobre estar pronto para aceitar as humilhações, não se preocupar com o seu status, né? O que as pessoas vão achar. É importante o que Deus vai achar, né? Exato. Isso é muito importante, inclusive na nossa vida profissional, porque muitas vezes para as pessoas é um pouco difícil no âmbito profissional imaginar de que você está ali fazendo para a honra e glória de Deus. Porque, pô, você está trabalhando para alguém, né? Você está trabalhando ali para o seu chefe ou para uma empresa, mas mesmo ali, de alguma forma, aquele governo que foi colocado ali acima de você, ele está ali para a honra e glória de Deus também, de alguma forma, né? Sim, com Vamos dizer assim. certeza. Então, se você está fazendo bem para a empresa ao qual você trabalha, ou se você está fazendo bem para o seu chefe, né? O bem, entenda bem, trabalhando bem, dando bom testemunho, entregando bons resultados, você está ali de alguma forma fazendo para a honra e glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que isso te dá, até em termos profissionais, posteridade. Por que eu digo posteridade? Porque quando você traz a pessoalidade, às vezes você pode não se dar tão bem com o seu chefe, ou pode não se dar tão bem com, sei lá, com a metodologia da empresa ao qual você trabalha. Mas quando o foco está para aquele que é imutável, que é o Senhor, e faz para a honra e glória dele, então o status, entre aspas, pouco importa, porque o seu prazer está em fazer aquilo que é o melhor para o seu Senhor. Né? Uhum, com certeza. Muito bom.
E o último ponto é use seu senso de humor, né? Isso é difícil também, né? Nós rirmos. Geralmente é depois que a gente passa por essa situação, né? E é engraçado isso que você falou, porque tem os dois pontos. Tem aquele que nunca ri das situações, ou seja, é mais sisudo, é às vezes muito mais pessimista do que otimista. Mas tem o outro lado, é aquele que ri de tudo, ri Uhum. de todas as situações, que de alguma forma também parece passar uma impressão meio displicente da coisa, né? E na verdade não é isso, na verdade é que a forma como Stott coloca é que mesmo diante dos absurdos da vida, você reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. E é isso que te Exatamente. faz ser e passar pela situação de uma forma mais leve. É o que ele coloca como rir das coisas. Né? Exatamente. Ele encerra essa sessão, né, trazendo uma ilustração e ele usa até um exemplo de um filme que eu assisti também, é muito bom, faz tempo, eu preciso assistir novamente, né, que é o Conduzindo Miss Daisy. Né, para quem não assistiu, não lembra da história, não vou falar muito também para não estragar a experiência, né, mas é uma Apesar senhora que de... um filme de tanto tempo já não existe Não spoiler. tem Né? mais spoiler. Né. Mas a história basicamente é de uma pessoa de idade que não tem mais condições de dirigir, né? E é uma pessoa de posses, e ela precisa de alguém para se locomover, né? Para levá-las no lugar, e ela contrata então um chofer. E no começo ela tem total aversão a esse chofer, e o filme vai mostrando o desenvolvimento da amizade entre eles ao ponto dela confiar plenamente de que ele estaria fazendo o trabalho da maneira correta. Tem um outro filme francês que é segue a mesma linha, o mesmo raciocínio, não sei se você assistiu, que chama Intocáveis. Esse filme é sensacional. É uma história verídica, né, de uma pessoa que ela é cadeirante, não ela só mexe o pescoço, não, ela não mexe assim, quadril, nada, né? Ele contrata então uma pessoa, né, um imigrante, para poder locomovê-lo. E também mostra esse cenário, né, de que ele está totalmente arredio, não confia naquela pessoa, e à medida que o filme vai andando, eles vão desenvolvendo essa relação de amizade, confiança, dependência, e se torna uma história muito bonita, né, em que somente não só eles estão ali se ajudando um ao outro, mas também eles desenvolvem uma amizade. E mesmo com aquelas limitações que ele tem algo a oferecer, que é a sua amizade, o seu amor. Esses dois filmes, eles ilustram muito bem, né? Tudo que nós temos falado até aqui, né? Dessa relação de dependência. Nossa primeira atitude orgulhosa é falar, não, eu consigo, Deus me deu capacidade aqui para resolver a situação, eu vou resolver por conta própria, deixa Deus por último, né? Exato. E não é isso que Deus pede, né? E não é isso que Deus revela através da sua palavra, né? Você falou desses dois filmes, né? Eu acho que tem outros filmes, obviamente, também, mas uma coisa que eu tinha deixado separado para falar, não é um filme, mas na verdade história real, é que eu vejo muito pouco, às vezes, nós nos relacionando com os especiais, né? Quando eu falo especiais, são as pessoas excepcionais, né? Que têm as suas excepcionalidades. Então, eu cito aqui o meu irmão. Às vezes, assim, um dia eu ainda tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história de vida, assim, é, é, e essa convivência com o meu irmão, que é excepcional, que tem alguns problemas ali físicos, motores, né? Alguns problemas mentais, foi essencial para a formação do meu caráter, para a formação de como eu lido com as coisas, de até mesmo de como eu enxergo o evangelho. Porque é difícil, às vezes, para uma pessoa que tem um irmão, ou que tem alguma pessoa da família que é excepcional, tem certos entraves, certas situações, embates ali do seu próprio ser que são muito difíceis. Porque você fica se perguntando, poxa, por que é assim? Por que teve que nascer desse jeito? Né? O próprio livro do Jansen que eu comentei, né? Ele fala muito sobre isso, né? Dessa ideia, dessa busca de porquês. Mas em contrapartida, quando eu olho para o meu irmão Pablo e eu vejo todas as dificuldades que ele tem passado ou que ele passa, mas não tem um momento que não há um sorriso no rosto, um abraço gostoso, um Ele é muito abraço alegre, né? amoroso. Cara, é assim,
posso dizer que a convivência com ele, né, estamos um pouco longe aí durante um tempo já, depois do casamento, mas principalmente nos momentos em que a gente estava ali vivendo junto, cara, ele foi o meu professor de como enxergar a vida, de como chorar no momento que precisa chorar, de se entristecer no momento que precisa se entristecer, mas também de se alegrar com as pequenas coisas. Exato. Né? Assim, e aí cito algo interessante, porque ele é apaixonado por café. Cara, e você não tem noção da cara, do rosto ali, de alegria do Pablinho a hora que ele recebe o café, a hora que ele toma o café. E digo mais, o quanto é importante para ele a experiência, por exemplo, de sentar com o irmão dele para tomar um café, seja onde for. Uns tempos atrás ele veio em casa passar as férias e eu falei assim, Pablinho, ó, a gente vamos se arrumar aqui porque a gente vai tomar café na Nico Paneteria. Cara, para ele aquilo foi um negócio fora do normal. Para mim foi apenas um café, mas aquilo me constrangeu tão profundamente, né, eu falo de forma tão boa, porque ele é extremamente dependente, ele precisa de alguém, às vezes, para poder andar, para poder se alimentar, mas, cara, a alegria dele de estar ali com alguém da família dele transcendeu toda e qualquer dificuldade. E assim, eu vejo o quanto a vida dele movimentou a vida da minha família, né? A vida da minha mãe, do meu pai, mas o quanto isso também nos impulsionou. E eu vejo em todos os momentos a mão de Deus na Amém. Nossa dependência, na nossa carência muitas vezes, mas também naquilo que são as soluções que vieram para a nossa vida, para as situações que a gente conviveu. E aí, último ponto para terminar, dando o exemplo ainda do meu irmão, eu sempre fui músico, sempre batalhei muito para poder ter qualquer tipo de notoriedade, né? Sei lá, aparecer na TV, tocar uma coisa ou gravar um CD. Mas por incrível que pareça, na simplicidade e na excentricidade, né, das situações que acontecem com o meu irmão já apareceu em todas as redes de televisões. Ele já foi alvo de estudos, né, em termos ali clínico, né, e psicológicos. Ele já fez parte até de estudos em relação à ecoterapia, ou seja, ele Ele é não mais queria popular nada daquilo. que você. Ele não queria nada daquilo, ele não precisava de nada daquilo, mas ele foi protagonista de várias outras coisas. Ou seja, como não dizer que isso é poder e dependência do Senhor na vida dele, não é verdade? É verdade. Muito lindo o seu testemunho, viu, Pedro? Eu confesso que quando eu li esse capítulo, né, e soube que era você que ia estar junto comigo aqui, o primeiro exemplo que me veio na mente foi do seu irmão. Né? Mas eu falei, não vou trazer o assunto aqui, porque até mesmo as pessoas podem achar, está querendo fazer sensacionalismo. Não, eu nem enxergo dessa forma. Então, é porque eu até aconselho de verdade, e não por retórica, bandeira, ideológica, nada disso. Mas eu impulsiono de alguma forma, né? Desafio, aliás, eu acho que essa é a palavra, que cada um de nós cristãos tenham algum tipo de relacionamento, né, vamos dizer assim, com pessoas excepcionais. São pessoas que parece que não, mas têm muito, muito a nos ensinar de abdicação, de alegria, de se contentar com o pouco, mas também de ter vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Nossa, fugiu a palavra. Muitas vezes de nos levar a superar as nossas próprias expectativas. Né? Para a gente dar um passo é muito tranquilo. Mas quando você olha ali a luta daquele que tem um problema motor, daquele que tem até às vezes um problema mental, mas que dá esse passo, que consegue transpor aquela situação e você vê claramente o poder do Espírito Santo para que ele consiga fazer aquilo, cara, isso é um ensinamento fantástico. Então, aconselho sim de que você faça uma visita, de que você conheça pessoas que tenham esse tipo de excepcionalidade, porque isso ensina muito para a gente. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu testemunho aí. Acrescentou muito para a aula, viu? Posso dizer com certeza.
E a gente já está encaminhando então para o final, Pedro. E um dos parágrafos aqui que eu quis trazer assim, é exatamente o que o Stott falou, né? Isso aqui é muito importante, né? E por mais que você esteja assistindo, esqueça tudo daquilo que a gente já falou, pelo menos guarde isso aqui, né? Nós viemos para esse mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase na vida, é a fase que nós estamos passando, né? Em que outras pessoas dependem de nós. E justamente nessa época nós damos valor para aquelas pessoas que nos sustentaram na infância. É a época que nós damos mais valor, né? Ao pai, à mãe, aos avós, aos irmãos mais velhos que fizeram esse papel na nossa vida, né? E a maior parte de nós deixará esse mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. Isso não é nenhum mal. É parte do plano da natureza física que nos foi dada por Deus. Isso aqui é muito bonito, né? Muito, muito bonito. Eu até sugiro, né, dou como sugestão, é uma banda desconhecida, é a banda de um dos guitarristas de apoio do Oficina G3, que se chama Observe. E essa banda tem uma música chamada Anjo, em que no refrão ele diz uma frase que diz assim: seja você um anjo por alguém. Ou seja, se coloque na posição, né, de estar disponível para que as pessoas sejam dependentes daquilo que você tem. Queira sim, queira não, o Marcelo Milanese, ele sempre comenta uma frase, né, que aquilo que é óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa. O que isso quer dizer? É que muitas vezes o se colocar para ensinar dependente, né, ou se colocar ali à disposição de alguém, de alguma forma resolver o problema de alguém, é muito benéfico, é muito bom, é muito agregador. Então, não tenha ressalvas em depender de algo ou depender de alguém, ou até mesmo de se colocar à disposição para aquele que é dependente, porque tudo isso de alguma forma demonstra o amor profundo, né? O amor avassalador do Senhor da nossa vida. Né? Com certeza. E eu encerro aqui então com palavras do apóstolo Paulo, né? Um versículo muito curto, muito simples, mas se encaixa perfeitamente com tudo que nós falamos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você não está fazendo simplesmente por amor, por achar aquela pessoa legal, mas você está cumprindo assim a lei de Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Pedro, obrigado pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço, foi uma delícia. Espero que as pessoas também tenham gostado da nossa aula. Deixem os comentários, dúvidas também. As pessoas que me conhecem podem procurar pessoalmente também, sempre estou à disposição. E é isso aí. Semana que vem nós voltamos então com a última aula, para depois nós termos nosso recesso aí de final de ano em dezembro, tá bom? Deus abençoe, um excelente domingo, nos vemos semana que vem.